Olá, amigos e amigas, torcedores e torcedoras do futebol do Brasil. Falemos sobre o campeonato chileno, que terminou com o título da Universidade Católica dirigida pelo Ariel Holland, que consegue assim o seu segundo título importante na carreira após ser campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente de Avellaneda. Foi uma campanha notável, muito interessante da Católica, com uma grande gestão de banco de reservas feita pelo Ariel Holland. Também méritos para o clube Universidade Católica, que dos grandes chilenos foi aquele que minimamente acordou para os seus inúmeros problemas institucionais. Razão porque, inclusive, a Católica conseguiu praticamente 5 dos últimos 7 títulos do futebol chileno. Contudo, um grande feito notável, gente, foi o vice-campeonato do Unión La Calera, dirigida pelo Juan Pablo Vojvoda. E por que foi um feito tão importante assim? Das 18 equipes da primeira divisão do Chile, o Calera, há muitas equipes pequenas dentre esses 18 disputantes do campeonato, o Calera é o menor de todos eles. Praticamente o menor. Uma equipe minúscula, tão pequena, que é difícil pensarmos aqui no futebol brasileiro uma equipe que seja equivalente ao Unión La Calera. E digo mais, só não conseguiu ser o campeão do campeonato chileno em função dos inúmeros problemas que o técnico Vojvoda teve no final da temporada. Foram muitos jogadores sendo lesionados, muitos jogadores que contraíram a Covid e foram afastados do elenco. Então aquele jogador que jogava muito jogo, que a equipe tinha muita intensidade dentro de campo, aquele jogador que estava cansado, que chegou no final da temporada cansado e que precisava descansar e ir um pouco para o banco, ele não tinha reserva para ficar no lugar dele. Até porque a equipe perdeu também jogadores-chave e, sobretudo, algumas reservas também chave no elenco. Então, em algumas posições, não somente perdeu o jogador importante, como perdeu também o seu reserva direto para a posição. Razão porque o Calera não conseguiu, nas últimas rodadas, ter força suficiente para conseguir vitórias e ficar com o caneco do campeonato chileno. Porém, o vice-campeonato foi um grande feito. E a Libertadores? Quais dos clubes chilenos irão para a Libertadores? Irão Universidade Católica, que foi campeão do Chile, Unión La Calera, o vice-campeão, e para a prévia da Libertadores temos aí também União Espanhola e uma grande surpresa lá no Chile, para muita gente no Chile, também de certa forma um feito notável, nesse caso não do clube, mas de um técnico de futebol. Quem vai ficar com uma das vagas do Chile para a prévia da Libertadores é Universidade de Chile. Mas como que um clube grande que vai para a prévia da Libertadores isso é um feito? Porque no começo da temporada, gente, muitos davam Laú como uma equipe que seria rebaixada. Quando as pessoas pensavam nos promédios de Laú, tinham quase toda a certeza que a equipe seria rebaixada. O que são os promédios? Os promédios são a junção das duas últimas temporadas, e quem ficar nas últimas posições serão indicadas para o rebaixamento. Os promédios, a média de Laú de Chile era simplesmente horrorosa. Quando as rodadas acontecem, primeira, segunda, terceira, 10ª rodada, aí quase todo mundo passa a ter a certeza definitiva que de fato o Laú cairia para a segunda divisão do futebol chileno. Contudo, eis que chega no clube um técnico que faz toda a diferença e praticamente salva Laú de Chile do rebaixamento. Qual é o nome desse técnico, gente? Rafael Dudamel. É isso mesmo. Todos merecem uma segunda chance. Claro que Dudamel não foi bem no Galo, também em função da forma como ele não soube lidar com a pressão. Na verdade, uma panela de pressão na qual ele foi colocado e com todos os problemas naquele momento, na verdade, se configurava nessa pressão, mas também ele, Dudamel, não conseguiu dar boas respostas para aquele momento do Galo. Muito pelo contrário. Então, de certa forma, ele não foi bem no Brasil, mas também ele merece a segunda chance. Um cara que praticamente reestruturou o futebol venezuelano não é qualquer um. Não é qualquer profissional para se jogar fora, para ser ridicularizado porque não foi bem no clube do Brasil. O Dudamel praticamente salva Laú de Chile do rebaixamento. E o mais importante, gente, no último jogo da temporada, no último jogo da rodada para o futebol chileno, que terminaria em 2020, mas que acaba em 2021, na última partida contra o Deportes Antofagasta, Laú de Chile consegue não somente se livrar do rebaixamento, mas consegue uma vaga
para a prévia da Libertadores de 2021. Um jogo muito importante, um jogo de muito estudo, um jogo muito planejado pelo Dudamel, com um estudo absurdo do seu adversário. A sua equipe teve apenas 31% de posse de bola, este é o Dudamel, e consegue vencer por 3-1 e consegue a vaga na Libertadores. Impressionante, impressionante. Bom, então quem vai para a Libertadores lá no Chile? De novo, Católica de Santiago, União La Calera, União Espanhola e Universidad de Chile. Quais são as equipes que vão para a Sul-Americana? O Palestino, que lutou até o último momento pela vaga, a prévia da Libertadores. A equipe do Deportes Antofagasta. A equipe do Cobresal, que é uma equipe de Salvador, de El Salvador, que é uma cidade que fica lá no deserto, muito difícil jogar em El Salvador. E também a equipe do Huachipato. Bem, qual outro feito notável que acontece hoje, que aconteceu no futebol chileno nessa temporada? Gente, é o possível rebaixamento do Colo-Colo. Vejamos aqui. De todos os países da América do Sul, eu não sei como é que isso acontece na América Latina, mas eu sei que da América do Sul, proporcionalmente, a equipe que tem mais torcedores no seu país é o Colo-Colo. Bem mais do que o Flamengo no Brasil, bem mais do que o Boca Juniors na Argentina. Para vocês terem uma ideia, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, o Flamengo tem a maior torcida. É uma torcida gigantesca. Mas a torcida do Corinthians não está muito distante da do Flamengo. É claro, a do Flamengo é maior, mas a do Corinthians não está tão distante assim. Lá no Chile, você junta a torcida do Universidad Católica e de La de Chile, as duas juntas são menores, né, do que a torcida do Colo-Colo. Vamos pensar em títulos. La de Chile e também a Católica têm no total 33 títulos do Campeonato Chileno. O Colo-Colo tem sozinho 32 títulos do Campeonato Chileno. Bom, a de Chile é uma equipe muito popular nos arredores de Santiago, muito popular lá também em Santiago, mas em alguns lugares distantes do país não tem torcedores. Eu, por exemplo, quando eu viajei para a Patagônia chilena, eu fui 7 vezes à Patagônia chilena, algumas cidades ali da Patagônia, e não há torcedores de La de Chile naquela região. Um ou outro, mas eu não encontrei nenhum. Mas há uma massa de torcedores gigantesca do Colo-Colo. Eu falei agora, por exemplo, do Cobresal, que é de uma cidade lá no deserto chamada El Salvador. Nessas pequenas cidades do Chile, os torcedores tendem a abraçar demais as suas equipes. Também lá em El Salvador, lá no deserto, tem muitos torcedores do Colo-Colo. E não tem torcedor de Laú, por exemplo. Então, gente, essa equipe, ela é realmente gigantesca, nunca caiu para a segunda divisão e pode acontecer isso justamente no dia de hoje. Como é que funciona o rebaixamento no Chile? Quais foram as equipes rebaixadas e qual que ainda pode ser rebaixada? Bom, o rebaixamento funciona da seguinte maneira. Existem duas tabelas. A chamada tabela ponderada, na verdade, né? Eu falei em espanhol, ponderada. Essa tabela é a tabela dos promédios, ou seja, da média das duas últimas competições. Então a equipe que ficar em último lugar nas duas últimas competições, ela vai ser rebaixada, né? Quem ficar em penúltimo vai ser indicada para um jogo promocional que vai lutar para ficar ou não na primeira divisão, ok? Além disso, existe a outra tabela que é a tabela do ano. Então nesse caso, a temporada de 2020. O último colocado da tabela vai ser rebaixado direto para a segunda divisão. O penúltimo colocado da tabela vai para este jogo promocional contra a equipe que ficou em penúltimo lá nos promédios das duas últimas temporadas. Bem, dos promédios, quem caiu foi o Deportes Iquique, que ficou em último juntando 2019 com 2020. Da temporada de 2020, quem caiu foi o Coquimbo Unido, que ficou em última posição na tabela. Bem, quem ficou, na verdade, na penúltima posição na tabela dos promédios foi Universidad Concepción. O Concepción vai para o jogo promocional, que vai ou mantê-lo na primeira divisão, ou vai mandá-lo para a segunda divisão do futebol do Chile. Quem ficou, ele vai jogar contra a equipe que ficou, teoricamente, que ficaria em penúltimo lugar no Campeonato Chileno de 2020. Contudo, o penúltimo colocado foi também aquela equipe que ficou nos promédios e que já caiu. Então,
a disputa não vai ser contra aquele que já caiu, vai ser contra o antepenúltimo colocado do Campeonato Chileno. E quem é o antepenúltimo colocado do Campeonato Chileno? O Colo-Colo. Então o Colo-Colo ficou na antepenúltima posição, vai disputar na data de hoje um jogo contra a Concepción para ver quem vai ficar com a última vaga para ser rebaixado. O último prêmio, né, que é o rebaixamento, o prêmio para incompetência, né? Que na verdade o Colo-Colo merece muito mais do que o Concepción, mas muito mais, né? O jogo vai ser hoje e a coisa está muito feia lá no Chile. A coisa está muito feia. Houve uma aglomeração de torcedores no centro de treinamento do Colo-Colo, muitos portando faixas dizendo que os jogadores serão assassinados se não salvarem a equipe do rebaixamento nesse jogo. Vão ser assassinados, alguns vão perder a cabeça e tal, um monte de coisa e tudo mais. Mas não é uma faixa, são muitas. Não é uma fala, são muitas. A barra brava do Colo-Colo não está de brincadeira. Lá em Talca, onde será o jogo entre Colo-Colo e Concepción, também faixas estão sendo espalhadas nas madrugadas pela cidade com dizeres parecidos. Vocês não sairão vivos dessa cidade se o Colo-Colo cair para a segunda divisão. E não é somente isso. Não para somente aí. Quem foi contratado para salvar o Colo-Colo foi o bombeiro, no caso o Gustavo Quinteiros, um técnico experiente, famoso por ser um técnico linha dura, um técnico que gosta de trabalhar com jogadores experientes, essa coisa toda. Muito parecido com um clube aqui no Brasil que chamou um bombeiro para salvar a sua equipe. Cruzeiro, que salvou o Filipão para salvar a equipe, teoricamente, do rebaixamento e promovê-la para a primeira divisão. É claro que no Cruzeiro ninguém fala isso, inclusive os torcedores. Os torcedores estão achando que o Filipão fez muito bem porque manteve a equipe na segunda divisão. Eu não aceito esse discurso. Eu não aceito. Eu não aceito isso e acho que o torcedor está se enganando de novo. Está aceitando um engodo, na verdade. Quando o Cruzeiro busca o Filipão, busca esse bombeiro, esse cara que vai ganhar um baita salário, ou pelo menos, né, no papel, vai ganhar esse baita salário. Porque no momento ele vai receber esse salário. Se não recebeu totalmente esse salário, ele vai receber num certo momento. Né? Com o elenco também que tinha o Cruzeiro, com a folha de pagamento do Cruzeiro, com a valorização do elenco, mas alguns jogadores não estavam funcionando. Foi para isso que o Filipão foi contratado. Alguns jogadores não estavam tendo compromisso. Foi para isso que ele foi contratado. Foi para isso que ele foi contratado e não conseguiu. Então quando a gente pensa que tinha um elenco que era a maior folha de pagamento disparada da segunda divisão, o elenco mais valorizado disparado também da segunda divisão, aí nem tanto, né? A da Chape também tinha ali um certo valor, mas em termos de folha de pagamento não dá para comparar. A coisa é muito, muito absurda. Então, esse tipo de coisas seriam acionadas, seriam potencializados, na verdade, e passariam a funcionar com um técnico que tem essa fala, que tem esse controle do elenco, que tem esse poder de mudar a cabeça do jogador, que é o Filipão. O Filipão não entrega isso. Foi um bombeiro que não apagou fogo, de certa forma. Mas não caiu para a segunda divisão. Foi obrigação não cair para a segunda divisão, gente. Vamos parar com isso. Paremos. Para tudo. Se por acaso o Filipão foi contratado pelo Cruzeiro, para o Cruzeiro não ir para a terceira divisão, por favor. A mesma coisa acontece no Chile com o Quinteiros. Só que lá a diferença é porque lá a equipe pode cair, Josa. Ela pode ser salva hoje, mas ainda assim, para mim, é um fracasso na temporada. Só que o Quinteiros não foi contratado para a equipe, né, ir para a Libertadores da América, ganhar o título ou ir sequer para a Libertadores de América. No Colo-Colo não se esperava isso. Se esperava apenas que a equipe se mantivesse na primeira divisão. Entende? Então, quando a gente pensa em Filipão, eles lá no Cruzeiro não assumem claramente, principalmente porque depois do resultado final, mas o Filipão foi contratado para a equipe subir para a primeira divisão. Ok? Então, nesse sentido, tanto o bombeiro daqui quanto o bombeiro de lá não funcionaram. Bem, o Quinteiros, ele também está recebendo ameaça de morte pela torcida barra brava do Colo-Colo. Telefonemas anônimos e outras coisas mais. O que são essas outras coisas a mais? Bom, vamos lá. Vários carros estão perseguindo-o quando ele sai de casa para ir para o centro de treinamento do Colo-Colo. Então ele sai e vários carros saem na sua perseguição. A polícia já foi chamada num certo momento. Quando a polícia pararam esses caras, os caras falaram, eu estou na rua, eu estou dirigindo, não estou perseguindo ninguém. Os policiais não puderam fazer absolutamente nada. Quando o Quinteiros já resolveu fazer o seguinte, ele já resolveu sair de casa em horários diferentes. Já saiu de casa às 5h30 da manhã. Mesmo assim, vários carros o perseguiram e o acompanharam até o centro de treinamento. Para gerar o terror. E na volta do centro de treinamento, quando termina o treinamento, carros não somente perseguem o técnico Quinteiros, como também perseguem vários outros jogadores do Colo-Colo.
Inúmeras faixas foram espalhadas pela cidade, como eu já disse, né? Ameaçando os jogadores de morte, ameaçando o técnico de morte. Virou um caso de polícia. Essa história de que os jogadores não vão sair vivos de Talca é uma coisa muito séria. Virou um problema de segurança pública no Chile. É necessário que os torcedores criem, na verdade, um formato de críticas para a sua equipe, que condene a má gestão da sua equipe, mas esse tipo de coisa precisa ser condenada de uma maneira veemente. E a polícia precisa entrar em ação para resolver esse tipo de coisa. Até porque não é a maioria dos torcedores do Colo-Colo que estão por trás disso. Longe disso, muito longe. É a barra brava do clube. Então, o Campeonato Chileno hoje vai ter uma etapa decisiva, que é o jogo às 18 horas entre Concepción e Colo-Colo. Se o cacique chileno perder, estará na segunda divisão pela primeira vez na sua história.